Olá, muito bom dia. Sexta-feira, estamos chegando com o nosso Entre Linhas para discutir as principais informações para Presidente Prudente e toda a região, em nome da Eleve Transportes e Locações, também Restaurante Umê, culinária japonesa, e Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, apoiando aqui o nosso programa Entre Linhas, que vai ao ar na Prudente News, sempre às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Comentando os assuntos, Aline Scarelli, Adolfo Padilha e também Divaldo Cerezini. E a gente começa com o primeiro assunto deste bloco 1, né? São dois blocos com dois assuntos. Primeiro assunto, ele está no portal Prudentino. É uma notícia que saiu sobre o aeroporto de Presidente Prudente. Inconformada com o modelo adotado pelo governo do estado, na oferta da concessão, a União das Entidades de Presidente Prudente quer uma intervenção coletiva envolvendo 3 câmaras municipais por uma reforma ampla no aeroporto Ademar de Barros, em Presidente Prudente. Bom, vamos lá. Começando esse assunto, comentando, Divaldo Cerezini, é com você. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui. Esse é um assunto muito importante para a nossa região, porque um aeroporto ele pode gerar muitos empregos. Cada novo voo no aeroporto, de maneira fixa, ele gera 12 empregos só lá dentro do aeroporto. E por isso, há muito tempo, a UEPP tem trabalhado para que a gente tenha um aeroporto aqui em Presidente Prudente com melhores condições. Nosso aeroporto hoje, ele já não suporta a quantidade de passageiros que nós temos aqui. Nós somos o 3º aeroporto com mais movimento no interior do estado. E, infelizmente, o governo do estado fez um estudo para construir esse edital que prevê que daqui 30 anos nós vamos ter esse mesmo fluxo de passageiros. E por isso esse edital foi construído para que haja uma reforma, um puxadinho, simplesmente para acomodar os passageiros que já existem hoje. Aqui hoje, a pessoa que usa o aeroporto costuma ficar em pé na sala de embarque, que é muito ruim mesmo, pessoal. Isso significa que o governo do estado não prevê que a nossa região vai se desenvolver pelos próximos 30 anos. Então, faz muito bem a UEPP, que é uma entidade da sociedade civil, em procurar angariar forças para que a gente consiga mudar esse edital. Porque não mudar esse edital vai gerar uma dificuldade muito grande para o desenvolvimento da nossa região, vai condenar a nossa região a ficar 30 anos nessa mesma situação. E muito pior que isso, atrapalha investimentos que estão para ser feitos, por exemplo, pela Receita Federal, para construir uma alfândega, o que permitiria que o nosso aeroporto fosse internacional e que a gente também recebesse voos de outros países, que a gente trouxesse mercadorias de outros países, ou despachasse de maneira mais rápida, facilitando também a indústria local. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Bem-vindo. Um alô para todos os nossos ouvintes aí nessa sexta-feira. Aí fica um questionamento, né? O governo do estado, há dias atrás, lançou Pontal 2030 e agora faz um estudo dizendo que por 30 anos nós vamos ficar do mesmo tamanho. Então, é meio incoerente isso, né? Mas aqui eu destaco e parabenizo, através do presidente, doutor Renato, a UPP. Eu acho que essa uma das funções das entidades que estão aí, de alguma forma, para representar também os interesses da sociedade como um todo. Eu acho que a UPP tem que fazer essa movimentação, eu acho que tem que, sim, uma ideia boa, juntar as câmaras das cidades um pouco maiores aqui da região, as câmaras de vereadores. Haja vista que aqui, o ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou a doação de uma área de 249 mil metros quadrados, e agora é pega de surpresa por um edital que não prioriza ampliar, como o Divaldo bem disse no seu comentário, é aquele espaço onde motiva mais as pessoas embarcarem, onde motiva mais trazer novos voos para Prudente, gerar novos empregos, não só para Prudente, para toda a região. É lamentável, mas isso tem um resumo, né? O resumo é o ano que vem. Você que está aí nos ouvindo, preste atenção em quem você vota o ano que vem. Nos representantes que você deve votar para lá brigar com o governador sobre isso. Porque a falta dessa representatividade faz com que a nossa região continue sendo olhada como a boca da privada ou o lixo do estado de São Paulo. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli comentando esse assunto. Aline, bem-vinda aqui ao Entre Linhas e vamos lá.
Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Entre Linhas. Fiquei bem preocupada com os números que o Divaldo trouxe. E assim, imagina, a gente está de novo sendo esquecido, né? É uma frequência do governo estadual, que há mais de 30 anos aproximadamente é liderado pelo PSDB, e cada vez mais eles apostam que a gente vai ficar aqui sem desenvolver, né? Porque se, como o Divaldo Padilha trouxe, se são 30 anos aí engessado, né? Porque eles apostam que a gente não vai melhorar, mas a sociedade civil, né, o EPP, agora com essa movimentação com as câmaras das principais cidades, tem esse poder, sim, de movimentar. E a gente aqui individualmente, usuário ou não, aqueles que acreditam que a nossa região tem potencial, pode, de fato, usar das redes sociais, fazer pressão para mudar essa cláusula da licitação, né? E olha, como é desconfortável a gente chegar lá no aeroporto, né, das poucas vezes que eu usei, né, às vezes é muito fora da realidade para alguns, ficar ali em pé, né, e também embarcar de modo exposto ao sol, à chuva, total desconforto. Então, acho que a gente tem que pressionar. Agora é a hora. Já são anos de pressão, mas agora é a hora de intensificar. Então, vamos ficar observando e parabéns para quem está envolvido na discussão aí. Muito bem, o Edivaldo pediu a palavra. Edivaldo, vamos lá, 30 segundos para você na sua réplica. É importante a gente registrar, né, em conversa com o Marcos Lucas, que é presidente da Associação dos Agentes de Viagem, estava relatando que as companhias aéreas querem ampliar a quantidade de voos para cá. Existe a possibilidade de termos 7 novos destinos, as capitais da região sul, Rio de Janeiro, Brasília, e eu não me recordo os outros. E isso daí significaria mais gente de outros lugares vindo para cá e mais empregos. Não é só o aeroporto, não é importante só para quem usa o aeroporto para transporte, ele é importante também para trazer gente de outros lugares para cá e gerar emprego no hotel, gerar emprego no restaurante, gerar emprego em diversos locais. Só que as companhias aéreas não implantam esses 7 novos destinos, que geraria muitos empregos, porque já não tem capacidade no nosso aeroporto. E continuar mais 30 anos desse jeito realmente é um absurdo. Como bem lembrou Padilha, ano que vem nós temos a responsabilidade de eleger gente melhor. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto. Olha, por 7 votos a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão que considerou o ex-juiz federal Sérgio Moro parcial ao julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. Falar do STF hoje em dia, para quem tem um pouco de bom senso, para quem tem um pouco de moralidade e para quem defende o que é certo, é dar ânsia de vômito, né? O STF é uma vergonha nacional. Os membros do STF hoje são uma vergonha nacional. Não à toa que são indicados políticos defendendo aquele que indicou a maioria nos últimos anos, né? Nós vivemos uma pandemia nesse país e esse STF, em vez de estar discutindo sobre isso de uma forma positiva, ele para tudo num custo altíssimo para julgar um ladrão, rejulgar um ladrão, rasgar a Constituição e liberar aquele que foi o maior ladrão que essa nação já teve. Tivemos ontem o Lewandowski querendo falar uma bobagem de quanto custou a Lava Jato. Não importa quanto se custa para prender ladrão, para quem tem vergonha na cara. Mas a comparação que esse cara fez ontem coloca ele como militante de uma ideologia dentro da Suprema Corte, sem dúvida nenhuma. Chegou a esse absurdo, a querer citar números de quanto custou a Lava Jato. Ela custou, sim, honra para quem trabalha e acorda cedo, honra para quem não tem suas contas pagas pelo erário público, como Vossa Senhoria, honra para quem é pai de família, honra para quem julga as coisas certas, como devem ser feitas. Foi isso que julgou. É isso que ela custou para todos nós. Aí vem esses membros indicados de toga, a ditadura da toga, que é a pior de todas para uma democracia, e faz uma coisa que nós vimos ontem. Realmente é de dar nojo. O STF, eu repito aqui sem medo nenhum, alguns membros do STF é uma vergonha para o brasileiro de bem. Aline Scarelli, vamos lá, como é que você viu o julgamento de ontem? Já vimos falando disso há algum tempo. Na verdade, foi a aplicação da Constituição e do devido processo legal, porque desde o início do julgamento, lá na vara de Curitiba,
que já vem sendo falado pela defesa e por outros juristas, que essa vara era incompetente para julgar esse tipo de crime contra o presidente Lula. O processo não absolveu ele foi remetido para a vara do Distrito Federal, e lá vai ser processado esses crimes. Agora, sim, pessoal, é importante dizer, né, que foi uma discussão com relação à incompetência da vara, né, e atrelada a isso a imparcialidade do juiz. Por quê? Essa questão é importante, foi desde o início muito debatida, porque foi confirmado que, durante o processo, foi retirado os direitos políticos, houve uma condenação, o réu cumpriu pena, né, mais de 580 dias de pena, e retirou ele da disputa eleitoral. Então, ficou provado, e muitos dos ministros lá foi falado, o que já vinha sendo dito muito por juristas, que foi usado o processo, o tal do lawfare. O que é o lawfare, gente? Eu vou ler aqui. O lawfare é o uso indevido dos recursos jurídicos para fins de perseguição política. Então, retirou o réu da disputa eleitoral. E a disputa eleitoral deve ser feita como? Com campanha, com debates, né? Usar aquele ano eleitoral para a disputa eleitoral, e não o processo. Agora, o processo vai para o Distrito Federal para analisar essas questões aí. Então, acho que foi aplicada a legislação, é isso. Não é nada diferente disso. Aplicou-se a lei e a Constituição. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini. Terminou com bate-boca ontem o final desse julgamento, se bem que ainda tem a palavra do decano, né? Como é que você viu o julgamento? Olha, mais um triste episódio na nossa história, né? O próprio STF, durante muitos anos, julgou casos relacionados a isso daí, e a vara estava tudo belezinha. De repente, eis que surge uma luz no céu, né? E tudo muda. E a nossa insegurança jurídica só aumenta. E essa vergonha, ouvintes, você que está aí almoçando agora, ela é tamanha, porque não é uma questão de ser o político X ou Y que indicou o ministro Y e Z lá, que é sem vergonha, né? É uma questão que você vê que tem diversos presidentes que nomearam esses ministros, e esses ministros votaram da mesma forma. Inclusive esse último que foi nomeado agora, o Cássio. Mais um a fazer vergonha para o país. Nós precisamos de uma justiça que faça justiça para os cidadãos de bem, que faça justiça para quem paga a conta dessa farra. E o que nós temos visto é uma justiça que cada vez mais penaliza quem trabalha, penaliza quem constrói esse país. E beneficia, sim, vagabundo. Nós precisamos mudar essa história. E isso muda em relação ao Supremo lá no Senado. Muito bem, Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos lá, Adolfo, 30 segundos para você aí na sua réplica. O assunto é bem delicado para 30 segundos, né? Eu acho que o Brasil precisava um pouco mais. Mas vamos lá. O STF pega o ladrão honesto. Olha só, o STF rejulga um ladrão honesto. Não existe nada de aplicação devido do processo legal, não. É por interesse ideológico. Aí você entende como você quer. Não existe nada de fazer a Constituição também, não. É por interesse. Você pega o lado que você quer. O que nós vimos ali foi o juiz Sérgio Moro ser julgado e condenado por um julgamento lá atrás que não valeu nada. Tudo nasceu de uma gravação roubada. Acabou. Qualquer um que conhece a aplicação do devido processo sabe que nasceu nulo. Ou não, eu fiz outra faculdade de Direito. O processo nasceu nulo. A origem disso tudo é roubada, é hackeada. Ou seja, então, se for assim, o mesmo STF libera as gravações do celular do Adélio. Qual o medo? Será que o medo é dar um tiro no próprio pé? Não sei. Muito bem, vamos lá. Aline Scarnelli também pediu a palavra. 30 segundos para você, Aline. Vamos lá. Pessoal, fiquei de falar e não falei, assim, que a questão do juiz Moro, né, que foi tratado como herói brasileiro, paladino, caiu por terra, né? Ele, na atuação como ministro, foi ridículo, né? Ele, na verdade, ele queria ter uma vaga no STF, ele foi para o Ministério sobre uma promessa de vaga do STF, depois viu que o presidente estava fazendo intervenções no Polícia Federal, saiu do Ministério e jogou tudo no ventilador, né? E aí mostrou o quê? Que além de ele foi parcial, ele também foi corrupto, né? E foi apontado isso pelo jornalista Leonardo Artucci. Então, quem tiver interesse, pessoal, aprofunda nesse caso, porque eles são determinantes daqui para frente, porque tem eleição ano que vem, então isso é muito sério. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua pediu a palavra. Vamos lá, 30 segundos para você. O Sérgio Moro
fez o que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito, respeitando a legislação, e isso foi confirmado por diversas instâncias na sua época, inclusive pelo STF. O que acontece agora não desmoraliza jamais o ex-juiz Sérgio Moro. A história dele continua limpa, tanto enquanto juiz, quanto enquanto ministro. Eu não trago pessoas como heróis, mas ele foi e ele é um grande brasileiro que merece todo o nosso respeito e toda a nossa valorização em relação ao excelente trabalho que ele fez. Vergonha passa quem defende o STF com essas coisas que tem feito. Muito bem, olha, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com Entre Linhas, em nome da Eleve Transportes e Locações, Equitec, Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, e Restaurante Umê, culinária japonesa. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas pela Prudente News 1070. Agora no site tem o nosso player também, que você pode assistir o programa sempre às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde, também pelas redes sociais. Vamos lá para os nossos 2 outros assuntos que temos aqui. Vamos começar com a CDHU, que saiu no jornal Imparcial. Olha, a CDHU propõe parcelamento de dívida a 841 mutuários inadimplentes da região. A companhia oferece, por meio de carta, um acordo para as famílias que possuem 3 ou mais prestações em atraso. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. É o mínimo que tem que se fazer, né? As pessoas não estão inadimplentes somente com o CDHU, mas estar inadimplente com o CDHU, quem provocou tudo isso, quem causou tudo isso, com atitudes aí que a gente sabe que não funcionaram muito bem, foi o próprio governo do Estado, né? Que coordena o CDHU. Então, eu acho que é justo, não só parcelar, não, tirar todas as taxas de juros, dar prazo para iniciar o pagamento, a economia retomando, seja ela hoje ou amanhã, ou daqui 3 meses, daqui 1 mês, não é em 24 horas que todo mundo vai ter dinheiro no bolso. Muitas empresas nem vão reabrir mais. E tem muita gente que trabalhava nessas empresas que moram no CDHU. E daí, como é que fica? É o problema da economia, a gente vê depois. E hoje a gente vê pessoas que defendiam tanto, né, o lockdown, que o presidente estava errado, fazendo campanha de pegar a cesta básica hoje. Olha que legal, né? Isso foi avisado há 1 ano atrás, que o fecha tudo e a economia, a gente vê o depois, ia dar fome, ia dar desemprego, ia dar inadimplência. Mas agora vamos correr atrás. No mínimo, pelo menos é o lado bom da coisa, né? Todo mundo agora se movimentando e tentando ajudar as pessoas que precisam comer, pelo menos. E graças a Deus, pelo menos na nossa cidade e região aqui, a gente vê muita gente se mobilizando, muita gente fazendo muita coisa para pelo menos dar um saco de arroz para quem não tem o que comer. Divaldo Cerezini, vamos lá, a sua opinião, uma boa atitude da CDHU, né? Olha, ela é uma atitude boa, sem dúvida, principalmente se ela fosse efetiva, né? Seria melhor ainda. Nessa proposta que a CDHU está fazendo, é para pagamento imediato de 10% da dívida e o restante pode ser parcelado. Agora, a CDHU não foi verificar qual que é a situação dessas pessoas. Não adianta você oferecer essa condição de pagamento para quem não está tendo o que colocar na mesa para comer. Então, não é simplesmente falar eu sou bonzinho, estou propondo a negociação, não. Você tem que propor algo que a pessoa realmente consiga pagar. Lembrando, é claro, que a CDHU é uma empresa com cunho exclusivamente social, em relação à moradia. Então, ela tem sim que fazer isso daí, mas de uma forma que as pessoas, que atenda a situação das pessoas. A pessoa está desempregada, está recebendo auxílio emergencial de R$175, gente, ela não consegue nem comer, quem dirá pagar a prestação do imóvel. Então, vai acabar se tornando inútil, na maior parte dos casos, esse tipo de proposta que foi feita. Muito bem, Aline Scarelli, completando o assunto, vamos lá, a sua opinião. Parcelamento, ele é bom, já aconteceu outras oportunidades lá com a CDHU, né? É importante dizer que, em razão agora da pandemia e da alta taxa de desemprego, as pessoas se tornaram inadimplentes, ou paga a conta ou compra comida, né? Agora, é importante dizer, né? A razão de ser de CDHU é isso, né? Para que ela serve, gente? Ela é uma companhia de desenvolvimento habitacional e ela tem finalidade de executar esses programas, né? Habitacional, inclusive
ela não serve para dar emprego para o pessoal do PSDB, que muitas vezes não se elegeram e vão para lá ficar no cabide de emprego. Ela existe para isso. Tanto que o ano passado ela foi objeto de lei para extinguir, né, essa secretaria, na verdade, essa companhia ligada à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. E eu prezo muito aqui que ela continue, para continuar com os programas, para continuar tendo habitação popular para as pessoas que não podem ter casa, porque é no mínimo dignidade ter um teto, né, pessoal? É o mínimo. Então, ela precisa executar esses programas e atender, sim, nesse momento, quem não pode pagar. Então, vamos cumprir sua função, CDHU. Muito bem, agora a gente vai para o nosso último assunto de hoje aqui no Entre Linhas, um assunto muito importante que vai, na minha opinião, vai pegar fogo, porque ontem foi dia do presidente Jair Bolsonaro discutir na cúpula de líderes sobre o clima e, entre os pontos abordados em seu pronunciamento, Bolsonaro prometeu adotar medidas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa e dobrar os investimentos em fiscalização. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, considerou extremamente positivo o discurso realizado pelo chefe do Executivo. E agora a gente vai saber dos nossos comentaristas aqui o que acharam do discurso do presidente Bolsonaro ontem na cúpula do clima. A gente começa com a Aline Scarelli. Ai, pessoal, quem não assistiu, assista, mas antes toma um antiácido, porque o que a gente viu foi um show de mentiras, né? Mentira, ensaiado ali, foi ridículo. Foi tão ridículo que é totalmente desconectado da realidade do presidente, porque num dado momento lá do discurso ele fala de revolução verde, né? Ele fala que implementou ações para combater o desmatamento, e o que a gente viu foi muito desmatamento, apreensão ilegal de madeira e queimadas no Amazonas e no Pantanal. Isso é um fato, não é minha opinião pessoal, isso aconteceu. Agora, o SCAF deveria estar preocupado em ter nesse governo ações de verdade e exemplos de combate às queimadas e diminuição das violações ao meio ambiente. Por quê, gente? Olha como isso é grave. Nós vamos ter, talvez, né, espero que não, mas sanções de outros países na compra dos nossos produtos, porque você imagina, houve uma lista de 14 ações do governo contra o meio ambiente. Então, não foi que o governo foi omisso, ele teve ações positivas e foram listadas 14, algumas delas, liberação desenfreada de agrotóxicos, denúncia contra o ministro Salles, que até agora não foi demitido. Gente, ele tirou multas, muitas multas, assim, deixou a boiada passar, como o ministro Salles fez, né? Agora, aliado a tudo isso, gente, se nós estamos tendo esse cenário, que é um caos, o ministro Salles lá sendo investigado, do jeito que está, continua no cargo e vai lá na cúpula passar vergonha. Por quê? Até o Biden, o presidente dos Estados Unidos, que era o anfitrião, saiu na hora do discurso dele, gente. Então, ali foi discurso pro gado, não agradou ambientalistas, que eles são os da pasta. Então, nós vamos perder na economia se não melhorar essa questão ambiental. É isso. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha comentando como é que você viu o discurso do Bolsonaro ontem. Espera aí que eu estou deixando diluindo aqui meu remédio para azia. Porque às vezes tem umas coisas que a gente ouve que chega a dar azia. O discurso é o seguinte, serviu para quem, né? Qual o Brasil que serviu? O Brasil da esquerda que até agora não aceitou a derrota nas eleições, ou o Brasil que os brasileiros, mesmo com alguns acertos e alguns erros, a gente está acreditando que está mudando? Se o Bolsonaro tivesse feito um discurso de agressividade, atacando essas pessoas que confundem o termo globalista de hipócritas, se a turma da esquerda fosse irresponsável, eles estariam dizendo o quê aqui, né? Mas como ele fez um discurso com metas, com fatos, e os fatos não mudam, porque são números, é histórico, está ali para provar, aí a esquerda vem com a conversa de que é mentiroso, de que ele estava louco, que tudo que ele falou é mentira, né? Mas tem algumas coisas que não adianta negar. Eu acho que aqui, para o nosso ouvinte, a gente precisa dizer algumas coisas. Europa e Estados Unidos representam mais de 60% das emissões de gás carbônico no mundo. Europa e Estados Unidos, né? As duas maiores nações do mundo. O Brasil está nessa, 1,2%. 1,2%. Temos mais de 80% das matas preservadas. Agora, com a aprovação da lei de saneamento, foram fechados no Brasil, isso você não vai ouvir da boca de algumas pessoas nunca, mais de 600 lixões. Mais de 600 lixões em menos de um ano.
esse é o terrorista do meio ambiente. As denúncias contra o ministro Salles é da ideologia da esquerda. Membros ou organizações da esquerda. Não são de pessoas sérias. Não são de pessoas preocupadas com você ou comigo. São pessoas que estão preocupadas em retomar o poder. Então, a gente precisa dizer o seguinte aqui. Para de ouvir DiCaprio, para de ouvir a Gretinha, que não sabe nem limpar o quarto dela, e a Anitta, aquela mesmo que fez a tatuagem ali, sabe? Aquela mesmo, que de mata virgem não tem nada, e começa a ouvir as coisas sérias nesse Brasil. Começa a defender o que é certo. Essa é a dica que eu dou para todo mundo. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você analisou ontem o discurso do presidente na cúpula do clima? Eu gostei muito do discurso do presidente, assim como também gosto bastante do discurso do ministro Salles e também de algumas atitudes do ministro Salles. O que me deixa bastante chateado é que, embora ele tenha, como bem relatou Padilha, algumas ações muito interessantes, e que também é verdade, a gente tem que dizer que quando acontece, como aconteceu no Pantanal, como aconteceu em outros lugares em relação às queimadas, infelizmente é algo que acontece de maneira recorrente, mas a coisa se torna polêmica quando envolve o Salles e também quando envolve o nosso presidente, não necessariamente pela atitude de combate, né, à degradação do meio ambiente, mas por, na maior parte das vezes, eles preferirem lacrar em vez de responder às perguntas, em vez de apresentar os dados técnicos. A questão das queimadas do Pantanal foi um bom exemplo disso daí. Durante bastante tempo, o ministro passou batendo boca com a imprensa. Quando ele se dedicou a explicar o que estava acontecendo e as ações do governo, as coisas começaram a se acalmar. Então, o que eu espero sempre dos nossos políticos é que eles tenham respeito pelo cargo que eles ocupam, respeito pelos cidadãos brasileiros que pagam a conta da farra e entendam que eles devem dar satisfação das suas atitudes. Eles devem explicar, por mais óbvio que a coisa seja. Aí a gente para de ter lacrador e passa a ter gente que realmente trabalha em favor da sociedade. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra, então 30 segundos aí para a réplica da Aline. Olha, ouvintes, eu estou aqui assim pensando que os dois comentários foram desconectados da realidade ambiental que nós estamos vivendo, assim, totalmente. Mas quem tem interesse e curiosidade em saber mais, tem muita gente escrevendo muita coisa boa. Por exemplo, o André Trigueiro, que ele fala muito sobre a questão ambiental. Eu acho importante ler jornalistas comprometidos com a questão ambiental. Tudo que o Bolsonaro listou lá no discurso dele foi decorrente dos governos anteriores, né? Visto que nos últimos 2 anos o Brasil investiu foi o menor índice de investimento em 20 anos. Então, é sobre isso que a gente está falando, não é sobre polarização, direita e esquerda, né? Ontem o ministro Salles deveria estar preparado para assessorar o presidente na cúpula, não, ele está discutindo no Twitter, gente. Então, é muita infantilidade, é um delírio. Eu não acho que está sendo uma gestão boa nessa pasta do meio ambiente. Não está. E não é de hoje que eu falo, não. Muito bem. Adolfo Padilha, vamos lá, pediu a palavra, a sua réplica também, 30 segundos, Adolfo. Não, eu vejo que algumas coisas aqui são colocadas como verdade absoluta, né? Veja bem, colocam como se fosse assim, dá o perfil de quem publica as coisas contra as atitudes do meio ambiente do governo federal, não fala só o nome, não, dá o perfil, descreve qual é a metodologia dele, qual a ideologia dele, qual o partido que ele já participou, né? Quem já patrocinou os blogs. Eu acho que seria legal até para os nossos ouvintes ouvirem, né? Que mundo que está vivendo? Como assim? O mundo, o próprio, sabe aquela torcida que vocês faziam contra o Estado? O Biden vai ganhar, vai eliminar o Bolsonaro e dava risada. KKKKK. Pois é, Biden ganhou e toda semana o ministro Salles, esse que vocês tanto acusam, juntamente com os Estados Unidos, desenhou o plano que foi apresentado ontem. Olha que legal, mas isso vocês não vão admitir e falar nunca. Muito bem, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a vocês que ficaram na sintonia, todo mundo aqui com a gente. Deixa eu colocar também os nossos comentaristas para dar aquele tchauzinho de bom final de semana para todo mundo. Aline Scarelli, Divaldo Ceresini, também Adolfo Padilha. Valeu, gente. Grande abraço. A gente fala na segunda-feira, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde na Prudente News. Até o nosso próximo encontro. Valeu!